meus amores, mais uma semana se inicia, graças a Deus. Segunda-feira, 21 de setembro, dia da árvore, certo? Hoje nós vamos falar também sobre ela, tá? Quais as funções da árvore, por que a gente tem que preservar e tudo mais, certo, meus amores? Então, também hoje vamos falar sobre matemática. Lembra que na nossa aula anterior a gente viu medidas de comprimento, onde a gente viu o metro, não foi? Hoje nós vamos ver as medidas de massa, onde a gente vai ver o grama, seus múltiplos e seus submúltiplos. Certo, meus amores? Mas aí, tia Bárbara vai perguntar a vocês, quem é que lembra qual foi a atividade e o conteúdo que a gente fez na semana passada, na sexta-feira? Quem é que lembra? Sim, muito bem. A gente falou sobre o quê? Sobre como a gente podia economizar, poupar, investir e como a gente fazer um orçamento para que a gente pudesse realizar o quê? Sonhos. Não foi? Então, vocês fizeram a atividade do livro? Muito bem. A gente vai corrigir mais tarde no nosso Google Meet, certo? Então, agora vamos lá para as nossas operações e os nossos conteúdos de hoje. Vamos lá? Gente, nossas operações de hoje tá na página 57, tá? E nós vamos fazer aí a primeira questão, que são 3 probleminhas que vocês vão encontrar e a gente vai fazer a primeira juntos, certo? Então, vamos lá. Roberta tinha 587 figurinhas. Então, 587 figurinhas. E ganhou 189 de seu primo. Então, ela ganhou 189 do seu primo. Com quantas figurinhas Roberta ficou? Então, se ela ganhou, a gente sabe que essa operação a gente vai o quê? Somar, certo? Então, nós vamos fazer o símbolo do mais aqui, que é da soma, passar o traço e vamos somar. 9 mais 7, quanto é? 16. Muito bem. 6 vai 1. 8 mais 8, 16. Com mais umzinho aqui, 17. 7 vai 1 novamente. 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. Então, Roberta ficou com quantas figurinhas? Ficou com 776 figurinhas. Certo, quarto ano? Então, agora, vocês vão fazer a segunda e a terceira questão e vão para nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito
vocês sabem, hoje vamos falar sobre medidas de massa, tá? Que são os múltiplos e os submúltiplos do grama, certo? A gente viu o metro, que eram medidas de comprimento, e agora vamos ver medidas de massa, que é o grama, certo, gente? Então, essa medida de massa, ela é utilizada para pesar pessoas, alimentos e coisas. Por exemplo, quando a gente vai ao mercado, por exemplo, a gente compra arroz, feijão, macarrão, cereal e várias outras coisas, frutas, verduras, né? E o que acontece? Lá muitas coisas são pesadas já, que já vem embaladinha, pesadinha, e muitas coisas a gente tem que levar um caixa para que ele possa pesar lá na balança e ele vai lá dizer quantos gramas ou quantos quilos deram aquilo ali. Então, o exemplo, o arroz, tá? Que tia Bárbara vai mostrar aqui para vocês, ó, a medida da massa, que é 1 quilo. Deixa a tia Bárbara procurar aqui, ó. 1 quilo, tá vendo? Peraí. Ó, 1 quilo, que é o kg que a gente usa aqui, tá? Na nossa medida de massa. O feijão também, ó, que ele já vem embaladinho, já pesa também, ó, 1 quilo, estão vendo? Tem também o macarrão, que ele não pesa 1 quilo, ele pesa, ó, 500 gramas. Que a gente vai ver mais pra frente que esse 500 gramas é a metade de 1 quilo, certo, gente? Então, para 1 quilo, precisam 2 sacos desse de macarrão, tá? E esse cereal, que tem, ó, 120 gramas, certo, gente? Então, a gente encontra nesses nossos produtos que a gente tem em casa, certo? Que são medidas de massa. E também, como a gente vai comprar frutas, verduras, lá eles pesam e diz quanto tem aquilo ali, né? Corresponde àquele valor e a gente paga, certo, gente? Então, agora, a gente vai ver esses múltiplos, esses submúltiplos e todo esse universo da medida de massa, certo, meus amores? Vamos lá! A principal da medida de grama é o próprio grama, certo? Que a gente usa o G para mostrar que ele representar esse grama, certo? Lembrando, gente, que é o grama. Por que, tia Bárbara, o grama? O grama se relaciona ao peso, certo? Quando for a grama, aí é aqueles matinhos que a gente encontra no meio da rua, que é a grama, certo? A grama é mato. O grama se refere a peso, certo, quarto ano? Pronto, então, as medidas, os múltiplos das medidas do grama são essas daqui. Múltiplos, quilograma, tá? Representada por kg, que corresponde a 1000 vezes maior que o grama. Que é o hectograma, que é o hg, que é 100 vezes maior que o grama, tá? E o decagrama, que é o DAG, que é 10 vezes maior que o grama, certo? Esses são os múltiplos do grama. Agora nós vamos ver os submúltiplos do grama, certo? Vamos lá. Agora os submúltiplos, tá? Que a gente vai perceber que eles são menores que o próprio grama, certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente vê o decigrama, que ele é representado pela letra DG, tá, gente? E ele é 1000 vezes menor que o grama, tá? O próximo é o centigrama, que ele é representado por CG e é 100 vezes menor que o grama. E por último, o miligrama, que é o MG, que é 10 vezes menor que o grama. Certo, gente? Então agora a gente vai ver mais ou menos quais os valores que tem o grama, o quilograma, entre outros múltiplos e submúltiplos, tá? Do grama. Vamos lá? Então, repetindo, tá? 1 quilo, ele vai corresponder, tá? A 1000 gramas, certo? E meio quilograma vai corresponder, que é um caso meio quilo, tá? Corresponde a 500 gramas. Lembrando, sempre quando a gente for se referir a medidas de massa, grama, vai ser sempre 500 gramas, 200 gramas, certo, gente? Não é 200 gramas nem 500 gramas. 500 gramas é aqueles matinhos da rua. 200 gramas também. Então, quando a gente for no mercado, vão pedir almoço lá do mercado. Moço, bote
500 gramas de queijo para mim, por favor. 500 gramas de presunto, nunca 500 ou 200, 300 gramas, certo, gente? Então, lembrando que sempre quando se referir a massa, a peso, é o grama. 500, 300, 200, 400, certo, meus amores? E outra coisa, gente, lembrando, tá, que a gente utiliza a balança como instrumento para medir essas medidas de massa, que no caso é o pesar, certo? Para a gente medir o peso, a gente utiliza a balança, certo? Então agora vamos lá para o nosso próximo conteúdo de hoje, que é o Dia da Árvore, como vocês sabem que a gente comemora hoje. Vamos lá? Dia da Árvore. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro, em função da véspera da primavera. É nessa estação que as árvores ficam repletas de folhas verdes e em muitas delas surgem lindas flores. As árvores são muito importantes. Elas melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas servem de moradia para diversas espécies de pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies de animais. Proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Melhoram a umidade do ar, importante nos dias secos. Evitam a erosão do solo e também deixam as paisagens rurais e urbanas muito mais belas. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presente nas florestas e nas cidades. Desenvolver projetos de plantio de mudas de árvores, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. Também existe o Dia Mundial da Árvore, que é comemorado no dia 21 de março em vários países do mundo. Também conhecido como o Dia Mundial da Floresta. Antes de terminar, vou deixar aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que podemos saber a idade de uma árvore pela quantidade de anéis presente no interior do seu tronco? 21 de setembro, viva o Dia da Árvore! Amores, como vocês sabem, né, que Kebara já falou, hoje nós comemoramos o Dia da Árvore, certo? Ó, 21 de setembro, hoje. E qual é o objetivo da gente ter um dia especial para o Dia da Árvore? O objetivo é conscientizar a respeito da preservação desse bem tão valioso que são as árvores, certo? Essa data ela foi escolhida principalmente pela proximidade que tem com o dia da primavera, que vai começar daqui a 2 dias, no dia 23 de setembro, aqui no hemisfério sul, certo? Então quer dizer que todos os países que ficam embaixo da linha do Equador, que é o hemisfério sul, certo? Vão ter a primavera daqui a 2 dias, no dia 23 de setembro. Por isso, essa data foi escolhida, o dia 21 de setembro, dia da árvore, por conta dessa proximidade com o dia da primavera. E também com o objetivo principal da gente preservar esse bem que é tão valioso para a gente quanto a árvore, certo? Além das árvores, né, gente, ela ter uma enorme função no nosso planeta, que a gente vai ver aqui agora. Como vocês viram, né, essa questão toda da gente comemorar essa árvore por conta dessas funções que ela tem, que é de fundamental importância para a nossa vida, certo? As principais funções das árvores são aumentar a umidade do ar, ou seja, com as árvores, nessa questão da evaporação, como a gente viu, ela vai deixar gotículas de água na nossa atmosfera, que com isso o ar não vai ficar uma temperatura tão quente, ela vai ficar uma umidade no ar por conta dessas gotículas de água que são evaporadas, certo? Evita erosões. A gente viu que as erosões são responsáveis, né, por causa do desmatamento e muitas vezes queimada dessas árvores, que fazem com que o solo fique pobre e ele acaba deslizando de barreiras, de encostas de rios
e por isso uma das funções das árvores é evitar que essas erosões aconteçam, tá? Elas produzem oxigênio, como a gente sabe, né? Através do processo de fotossíntese, ela retira uma quantidade de gás carbônico da nossa superfície terrestre e libera oxigênio. Então, isso para a gente já é de fundamental importância. Produzem ou reduzem a temperatura, ou seja, devido a essa umidade no ar que elas deixam devido à evaporação de água, eles reduzem a temperatura, né? Ou seja, o calor. Fornecem sombra e abrigo para animais. A gente pode simplesmente chegar em algum lugar que tem uma árvore, a gente pode aproveitar uma sombrinha, e a gente sabe que tem muitos animais, esquilos, corujas, macacos que moram nessas árvores, como inúmeros também pássaros, não é isso? E além de tudo, ela nos fornece o quê? Os alimentos, através de quem? Dos frutos, que a gente conhece que tem inúmeros, né? Todos os frutos nascem de árvores, manga, goiaba, abacate e etc. Então, todos isso é uma das funções também principais da nossa árvore, é essa daqui, fornecer alimentos para a gente, certo, gente? Então, agora, a Bárbara vai trazer como curiosidade qual as árvores que representam cada região daqui do nosso país. Região Nordeste, região Norte, Sul, Centro-Oeste, certo, gente? E Sudeste, a gente vai trazer para vocês saberem qual é a principal árvore que representa cada região dessa. Vamos lá ver? Essas são as árvores, tá? E a Bárbara vai botar aqui a imagem de todas elas para vocês saberem quais são as que representam cada região do nosso país, certo? Da região no Nordeste é a castanheira, que é essa que vocês estão vendo aí. A da região Nordeste é a carnaúba, essas que vocês estão vendo também aqui. Do Centro-Oeste, o ipê amarelo. Do Sudeste, o pau-brasil. E o Sul, a araucária. Certo, meus amores? Então, essas são as árvores que representam cada região do nosso país. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham entendido tudo, tá? Não deixem de fazer as atividades que tia Bárbara vai passar para vocês no livro, tá? De matemática, e também a nossa atividade de PDF sobre o Dia da Árvore. Certo, meus amores? Ó, um enorme beijo para vocês e até amanhã. Bom, meus amores, estamos aqui para mais uma atividade maker de hoje, que vai ser super fácil, tá? O que é que a gente vai precisar? De uma tesoura sem ponta, tá? Cola, papéis marrom, vermelho e verde. Bem prático mesmo. Se vocês não tiverem esses papéis dessa cor, é só vocês pintarem com tinta, lápis de cor, com o que vocês quiserem, certo? Então, aqui, e também, ó, um lápis, tá, meus amores? Então, a gente vai começar no papel marrom, desenhar um tronco de uma árvore. Que a gente vai hoje, tá, fazer uma árvore devido ao Dia da Árvore. Desenhou, ó, não sei se você vai dar pra vocês, eu acredito que não, ó, aqui, tia Bárbara tentou desenhar, certo? E depois aqui no papel verde, a gente vai desenhar também como se fosse uma árvore. Vocês podem desenhar uma bola ou em forma de árvore mesmo, que tia Bárbara vai desenhar aqui. Pronto. Feito isso, ó, a gente agora vai cortar, certo? Tia Bárbara vai cortar rapidinho e volta pra gente terminar a nossa árvore. Vamos lá? Pronto, meus amores, ó, cortado tanto o tronco quanto a árvore, certo? E também tia Bárbara aproveitou e já fez um matinho pra gente colocar também embaixo no caule, tá? Que é super simples, ó. É só vocês cortarem em forma de ondinha usando a própria tesoura mesmo, que no instante corta, tá? Então, agora a gente vai colar. Passa a cola bem pouca, tá, gente? Pra não sair avacalhando aí o sistema do papel, porque vocês sabem que qualquer coisinha, o papel, ele rasga, tá? Então, a gente cola, ó, a primeira parte, certo? E tia Bárbara agora vai colar o matinho que ela fez na nossa árvore.
que a Bárbara vai mostrar pra vocês, tá? Ficou grande, ó. Mas aí, vocês têm a opção de cortar, ó, ou não, tá? Deixar ela passando, que a Bárbara vai deixar ela passando, que achou bem bonitinha, certo? Deixa a tia Bárbara apertar aqui, que tá querendo descolar. Pronto. Feito isso, a gente vai pegar agora o papel vermelho. Lembra que a tia Bárbara falou do papel vermelho? Então, pra gente facilitar, pra gente fazer umas bolinhas, como se fossem frutas, tá? Maçãs. A gente dobra o papel, tá? Quarto ano, ó. A gente dobra o papel assim. E corta, ou faz bolinhas e corta, que vão sair, ó, de 2 em 2. Deixa a tia Bárbara mostrar pra vocês, tá? Ó, cortei, ó, saem 2 bolinhas já, tá vendo? Aí, novamente, tia Bárbara vai cortar mais bolinhas pra gente colocar como se fossem as frutas, tá? Dessa árvore. Aí, vocês podem cortar, gente, várias bolinhas dessas. Se vocês quiserem, pode colocar bolinhas de outra cor. Por exemplo, a gente pode cortar bolinhas laranja para fazer pé de laranja. Vocês podem colocar amarela para ser pé de maracujá ou pé de caju, certo? Fica a critério da criatividade de vocês, certo? Então, tia Bárbara cortou e agora a gente vai colar, ó. Passa um pouquinho de cola de nada e vai colar bem sortidozinho na nossa árvore. Deixa a tia Bárbara colar, que tia Bárbara vai mostrar para vocês, tá? Como é que fica bem bonitinha essa árvore. Pra vocês verem. Pronto, amores. Coladinho. Ó como fica linda a nossa árvore. Tá? Porque o papel de tia Bárbara aqui tá meio amassado. Mas, ó, como dia da árvore, fizemos a nossa árvore. Que, como tia Bárbara falou, vocês não tiverem esse papel, podem usar tinta, lápis de cor. E não necessariamente precisa ser as frutinhas como maçãs. Vocês podem optar por colocar laranjas, maracujá, outras cores que ficam a critério de vocês. Certo, meus amores? Então, essa foi a nossa atividade maker de hoje. Beijo! Hey, what time is it? Oh, it's 9 o'clock. Hello, quarto ano. How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Espero que todos estejam bem e espero que a semana de todos vocês tenha sido uma maravilha, tá certo? A do teacher foi great, tá certo? E ó, hoje a gente vai ver um assunto que é bem legal, mas vocês vão precisar prestar bastante atenção. Porque é um assunto meio que detalhado, tá certo? Vocês vão precisar, ó, focar total na aula e prometer ao teacher que vocês vão prestar atenção e ó, anotar tudo, combinado? Então, ó, sem mais delongas, let's go! Então, hoje nós vamos aprender sobre os horários em inglês, tá certo? Talvez vocês tenham muitas dúvidas sobre esse assunto. E se eu não responder alguma dessas dúvidas nesse vídeo, vocês me perguntam no Meet que eu vou responder tudinho, combinado? Então, ó, quem tiver dúvida, espera até o final do vídeo. E se eu não responder, tá certo? Eu respondo lá no Meet. Você me pergunta e eu respondo, combinado? Como eu disse, é um assunto bem... é fácil, mas é um assunto que requer muita atenção, tá certo? Então, ó, pega a água, senta, dá aquela respirada bem funda e se prepara para assistir o vídeo, combinado? Então, vocês lembram que semana passada a gente aprendeu sobre os números, né? E eu disse que a gente ia aprender os números porque semana que vem, essa semana, a gente ia aprender um assunto novo que envolvia números, não é verdade? E é exatamente isso. A gente aprendeu aquela coisa toda de números porque hoje o nosso assunto é horários e a gente vai precisar
bastante desses números. Combinado? Então, pega lá aquela tabela que eu sei que vocês escreveram do assunto números da semana passada e vamos usar ela hoje, tá certo? Então, sem mais delongas, agora sim, vamos lá. Então, essa aula será dividida em 3 partes. 3 parts. A primeira, vamos aprender como perguntar a hora. E em segundo, vamos aprender o fator do AM e PM. Já já eu explico. E por último, a gente vai aprender como responder a hora em inglês. Combinado? Pronto. Então, agora que eu já expliquei essa divisão, podemos começar. Aprendendo agora como é que eu pergunto as horas em inglês, combinado? Tem vários jeitos da gente perguntar a hora de inglês, tá certo? Mas o que é mais usado, sem dúvidas, é o What time is it? Que é o que eu falei até no começo do vídeo, lembram? Então, ó, se eu quiser perguntar a hora, eu vou chegar para alguém e vou falar: Hey, what time is it? Hey, que hora é essa? Qual é a hora agora, hein? What time is it? What time is it? Combinado? Então, ó, se eu quiser perguntar a hora pra alguém, eu vou chegar na pessoa e vou falar: Hey, what time is it? What time is it? Tá certo? Então, olha aí. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, tá certo? Essa aula vai ser um pouco curtinha porque é bem simples, né? Porque a gente já aprendeu números, a gente já aprendeu muita coisa. Então, vai ser só a estrutura hoje. Agora vamos aprender sobre o AM e o PM. O que é isso, teacher? Nunca ouvi falar na minha vida. Então, gente, é o seguinte. Foquem aqui que o que eu vou falar agora pode, ó, explodir um pouquinho a mente de vocês, combinado? Aqui no Brasil, como é que funciona? De manhãzinha, a gente usa os números mesmo. Então, se eu quiser falar que são 9 horas da manhã, eu vou e escrevo, né? Um 9 e 2 zeros, né? Pronto. Agora, se for 9 horas da noite, vai ser um 9 aí, e 2 zeros também? Não, né? Aqui no Brasil a gente usa o 21. Então, 9 horas da manhã é o número 9 e 9 horas da noite é o número 21. 7 horas da manhã é um 7. 7 horas da noite é um 19. Não é verdade? Só que vocês têm que entender que o mundo todo não funciona assim também. Combinado? Lá nos Estados Unidos, eles usam tanto o número 9 para de manhã, quanto para de noite. Então, se você perguntar, que hora é essa? What time is it? De 9 da manhã, e a pessoa vai responder com o número 9. Se você perguntar, que hora é essa? De 9 horas da noite, a pessoa também vai responder com 9. Aí você vai e me pergunta, tá, e como é que eles não se confundem nisso? Por conta do AM e por conta do PM. Essas duas siglas, digamos assim, vão nos ajudar a diferenciar se estamos falando de manhã ou noite. Combinado? Então, ó, segue aí o fio, que o que eu vou falar agora é bem simples, mas vocês vão precisar, ó, guardar na cabeça. E se precisar, escrevam também, combinado? Basicamente, quando eu quero falar que são 9 horas da manhã nos Estados Unidos, ou em outros países também, na verdade, que falam inglês, eu vou e falo assim, ó. It's 9 a.m. AM. Esse AM vai funcionar pra gente como o manhã, tá certo? Quando a gente quer dizer que uma coisa é de manhã, combinado? De manhã até que horas, teacher? Ó, a gente pode usar o AM até meio-dia. Até que horas a gente pode usar esse AM? Meio-dia, isso aí. E depois do meio-dia, teacher, o que é que a gente usa?
Depois do meio-dia, nós usamos o PM. Vamos dar um exemplo. Vou usar o exemplo 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Alguém chega e me pergunta, Hey, what time is it? Hey, que hora é essa? Aí são 9 da manhã. Eu vou e respondo, It's 9 a.m. It's 9 a.m. Daí a mesma pessoa chega pra mim e pergunta, que hora é essa? Às 9 da noite. Eu vou e falo, It's 9 p.m. Então, ó, 9 da manhã, 9 a.m. E 9 da noite, 9 p.m. Lembrando que o a.m. a gente usa de meia-noite até meio-dia. E o p.m. a gente usa de meio-dia até meia-noite, tá certo? Então, ó, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, aí 6 da noite, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, a gente vai usar tudinho p.m. porque é depois do meio-dia, combinado? Agora vamos para a terceira e última parte da nossa aula, tá certo? Onde vamos aprender a como responder os números em inglês. Então, a gente assistiu essa aula toda já para essa parte da aula, combinado? Que é a principal, onde a gente vai aprender de fato a responder os horários em inglês. É muito simples, minha gente. Vocês só precisam ter o conhecimento da aula passada sobre os números. Se vocês tiverem o conhecimento da aula passada sobre os números, tá certo? Vocês já tiraram de letra esse assunto, combinado? Então, ó, eu quero falar que são 7 horas e 35 minutos. 7 horas da manhã e 35 minutos, tá certo? Então, eu vou e falo assim, ó. It's, combinado? Tem que ter esse it's na frente. It's 7, que é o 7. 35, que é o 35. Muito simples, né? Então, ó, 7h35 da manhã, 7:35. E a gente bota o AM ou PM. AM para de manhã e PM para de tarde. Combinado? De tarde / de noite. Combinado? Então, ó, it's 7:35 AM. Combinado? Aí agora são 9 horas em ponto. Como é que eu falo esse 9 horas em ponto? Ó, quando é uma hora exata, por exemplo, 9 horas em ponto, 10 horas em ponto, 5 horas em ponto, 3 horas em ponto, eu falo assim, ó. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. Combinado? Daí você também pode falar assim, se você preferir, obviamente, né? It's 5 a.m. It's 5 p.m. Tá certo? Se for 5 da tarde, it's 5 p.m. Se for 5 da manhã, it's 5 a.m. Combinado? Então, para falar os horários, minha gente, vocês só precisam saber dos números. Se eu quiser falar que são 8h42 da noite. It's 8:42 p.m. Vocês estão entendendo, minha gente? Muito simples, na verdade. Vocês literalmente só vão falar os números. E eu vou falar se é AM ou PM. Acabou. Não é simples? Pronto, então, ó, qualquer dúvida que vocês guardarem sobre esse assunto, podem falar no Meet, podem chegar, teacher, não entendi essa parte, teacher, não entendi essa. Que eu, ó, tiro todas as dúvidas. Combinado? Então,
Até o Meet e bye!